Hoje a gente vai mergulhar num assunto que está super em alta e que gera muita curiosidade: o transtorno do espectro autista, o famoso TEA. A ideia aqui é, sabe, descomplicar, entender o que ele é de verdade com base em informação de qualidade. Então, para começar, a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que é, afinal, o espectro autista? É essa questão que vai ser nosso norte aqui, para a gente construir um entendimento bem sólido sobre o assunto. Primeiro de tudo, é super importante a gente entender de onde vem o autismo. Ele é o que chamam de transtorno do neurodesenvolvimento. Nome complicado, né? Mas na prática quer dizer o seguinte: é uma condição que tem a ver com o desenvolvimento do cérebro, que se manifesta bem cedinho, lá na primeira infância, e que vai de alguma forma influenciar como a pessoa se desenvolve nas áreas social, pessoal e até nos estudos. Beleza, mas e na vida real? Como é que o TEA aparece? Para a gente entender isso, os manuais de diagnósticos, os especialistas, eles olham para duas grandes áreas. Pensa que são como os dois pilares que sustentam a identificação do autismo. Bora ver quais são? E olha só, são essas duas aqui. De um lado, a gente tem a parte da comunicação e da interação com outras pessoas. E do outro, o que a gente chama de comportamentos restritos e repetitivos. São esses dois mundos que, quando se juntam, formam o quadro do diagnóstico. Agora, vamos detalhar um pouco mais cada um deles com exemplos práticos para ficar mais claro. Quando a gente fala da parte de comunicação social, os desafios podem ser bem variados, sabe? Pode ser, por exemplo, aquela dificuldade em manter o vai e vem de uma conversa, sabe aquela troca? Ou então, entender o que uma cara emborrada ou um gesto querem dizer. Às vezes, até mesmo responder quando chamam pelo nome pode ser um desafio. E em alguns casos, o jeito e o tempo que a linguagem se desenvolver também podem ser um pouquinho diferentes. Agora vamos para o segundo pilar: os comportamentos restritos e repetitivos. O que é isso? Bom, pode ser desde um movimento com o corpo, tipo balançar as mãos ou o corpo para frente e para trás, até um apego muito, mas muito forte a rotinas. Para algumas pessoas, uma pequena mudança no caminho para a escola, por exemplo, pode ser super estressante. Outra coisa bem característica são os interesses super focados e intensos em algum assunto. E também tem a questão sensorial, uma sensibilidade diferente para sons, luzes, texturas, que pode ser para mais ou para menos. Ok, então a gente já entendeu as características principais. Mas aí vem a pergunta: como é que se confirma um diagnóstico de autismo? E aqui é importantíssimo a gente entender uma coisa. Não é um exame simples, tipo deu positivo ou negativo. É um processo, uma jornada mesmo, que exige muito cuidado. E isso já quebra um mito gigante que muita gente ainda tem. Olha, não existe exame de sangue, não existe ressonância magnética, nada disso que sozinho possa dizer essa pessoa é autista. O diagnóstico é totalmente clínico, baseado na observação do comportamento por profissionais. Então, como é que esse processo funciona na prática? Geralmente, a história começa em casa ou na escola. A família, os professores, percebem alguns sinais. A partir dessa observação inicial, o ideal é procurar uma equipe multidisciplinar, ou seja, com vários especialistas diferentes, sabe? Psicólogo, fonoaudiólogo, médico. Eles vão fazer uma avaliação super completa, olhando para tudo, comportamento, comunicação, para então construir esse diagnóstico de forma bem cuidadosa. E tem uma frase que eu acho que resume tudo de uma forma brilhante: o diagnóstico é uma descrição, não uma explicação. Pensa bem nisso, é muito poderoso. O laudo descreve um jeito de funcionar no mundo, um conjunto de características, mas ele não explica a pessoa inteira, não define quem ela é. O diagnóstico é, na verdade, uma ferramenta, um mapa para guiar o suporte, e não um carimbo, um rótulo que prende. E já que a gente está falando de rótulos e de ideias erradas, é bom a gente olhar um pouquinho para trás. Antigamente, lá atrás mesmo, existiam teorias terríveis que culpavam os pais, principalmente as mães, pelo autismo dos filhos. Mas olha só essa citação do Leo Kanner, um dos pioneiros no estudo do autismo lá de 1968. Ele já dizia que culpar os pais era não só errado, mas cruel. Hoje, felizmente, a ciência já provou que o autismo tem bases biológicas, genéticas, e não tem nada a ver com a criação. Bom, vamos seguir em frente e falar de uma palavra que todo mundo usa, mas que nem sempre é bem compreendida: espectro. O que quer dizer de verdade que o autismo é um espectro? Muita gente imagina o espectro como uma régua, né? Onde de um lado a pessoa é pouco autista e do outro muito autista. Mas não é bem assim. A ideia de espectro é muito mais rica.
Pensa mais como um painel de equalizador de som com vários botõezinhos. Cada um representa uma característica. E o mais importante, o espectro fala sobre os diferentes níveis de apoio que a pessoa vai precisar na vida. O manual diagnóstico classifica isso em 3 níveis, nível 1, 2 e 3, que vão desde a necessidade de um apoio pontual até um apoio muito substancial. E o interessante, como a gente vê aqui na tabela, é que uma pessoa pode precisar de um nível de apoio, digamos, nível 2, para comunicação, mas o nível 1 para lidar com as rotinas. É tudo bem individualizado. Beleza, então, com o diagnóstico em mãos e com uma ideia dos níveis de apoio necessários, a pergunta é: e agora? Quais são os caminhos possíveis? Vamos dar uma olhada nas abordagens que existem para ajudar a pessoa a desenvolver suas habilidades e a ter mais autonomia. Mas antes de falar das terapias em si, tem uma coisa que precisa ficar muito clara: a mentalidade por trás do suporte. O objetivo aqui não é curar o autismo. Isso nem faz sentido. O foco é outro, é dar ferramentas para a pessoa ter mais autonomia, aprender coisas novas e, no fim das contas, ter uma qualidade de vida melhor, sendo quem ela é. E é bom saber que não existe uma receita de bolo, uma solução única que serve para todo mundo. O que existe é um leque de abordagens. Tem as comportamentais, educacionais, como o ABA e TEACH, tem as que focam na comunicação, como o PECS, que usa cartões com figuras, super legal. Tem terapias relacionais, terapia de integração sensorial para ajudar com as sensibilidades que a gente falou. O segredo do sucesso, na verdade, é montar um quebra-cabeça, combinando as estratégias que fazem mais sentido para aquela pessoa, para criar um plano de suporte totalmente personalizado. E tudo isso que a gente conversou deságua num ponto final, que é talvez o mais importante de todos. A gente vai falar sobre a importância de olhar para a pessoa e não só para o diagnóstico. Sobre um cuidado que seja humano, integral. Aqui no Brasil, a gente tem um conceito dentro do SUS que é simplesmente fantástico para isso: o Projeto Terapêutico Singular, o PTS. Ele é a cara dessa mudança de pensamento. Sabe o que é? Em vez de um protocolo igual para todo mundo, o PTS é bom, como o nome diz, singular. É único. Ele é construído junto com a pessoa, com a família, pensando nas necessidades dela, na história de vida, nos sonhos. É o cuidado sob medida no seu nível máximo. E isso tudo pode ser resumido numa frase simples, mas que diz tudo: colocar sempre em primeiro lugar a pessoa e não o seu transtorno. É isso. Essa é a virada de chave, é enxergar o indivíduo por inteiro, com seus talentos, suas dificuldades, seus gostos, seus sonhos. Então, para a gente fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O diagnóstico é importante, claro, é um mapa, um ponto de partida. Mas o grande desafio para todo mundo é conseguir enxergar a pessoa que existe por trás e por além de qualquer diagnóstico, de qualquer rótulo. Como a gente faz isso no dia a dia? Essa, no fundo, é a pergunta que realmente faz a diferença. Valeu pela companhia e até a próxima!